Olá, seja muito, mas muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo. E hoje é dia de review. Nós já fizemos 2 vídeos desta Bíblia de Estudo, que é a edição ampliada da Bíblia de Estudo Almeida, uma publicação da SBB. Mas agora nós vamos fazer o famoso review. Um review e uma análise desse material também, que é uma Bíblia de Estudo que, particularmente, muita gente pensa da seguinte maneira: existem Bíblias de Estudo mais completas, com notas mais exaustivas. Essa Bíblia foi lançada na década de 90, agora a SBB vem com uma nova edição, talvez é marketing. Gente, mas não é bem assim. Cada Bíblia de Estudo tem as suas características, as suas qualidades, tem os seus pontos fortes, e a Bíblia de Estudo Almeida ela tem sim o seu valor, porque é uma Bíblia de Estudo que consegue trabalhar temas tão complicados de uma forma neutra teologicamente, atendendo todas as denominações possíveis, né? Além disso, ela leva o texto NAA, que é a Nova Almeida Atualizada, que é um texto que alia originalidade e modernidade. Ela tem um design maravilhoso. Olha só que interessante, ela vem dentro dessa caixinha, né? Uma caixinha muito linda, muito bonita. E olha só que Bíblia linda, né? Num tamanho bem assim, tamanho grande, mas não é aquele tamanho gigante, não é aquela Bíblia pesada, embora ela tenha bastante conteúdo. E a gente percebe notas de estudo práticas, simples, curtas e objetivas, mas notas de estudo que vão trazer um entendimento do texto, além de ter excelentes introduções a cada livro, aos blocos de livros e também aos testamentos. Gente, vale muito a pena a Bíblia de Estudo Almeida. É uma Bíblia que você pode dar de presente para esse seu amigo novo convertido. Você pode dar de presente para esse seu parente que não tem Bíblia de Estudo. Então vou deixar na descrição do vídeo o link, caso você queira adquirir ou dar de presente para alguém, porque é uma Bíblia que ela não é tão cara, mas ela tem um valor maravilhoso em termos de conteúdo, um tamanho de letra acessível. Eu vou mostrar para vocês nesse review, o review da Bíblia de Estudo Almeida, edição ampliada, uma publicação maravilhosa da SBB, a Sociedade Bíblica do Brasil, que é uma das maiores sociedades bíblicas do mundo. Vamos lá para a mesa, vamos conhecer nos seus mínimos detalhes a Bíblia de Estudo Almeida. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos e vamos para a mesa, para o review de hoje. É a Bíblia de Estudo Almeida, edição ampliada. Então, pessoal, aqui nós estamos com a nossa Bíblia de Estudo Almeida, edição ampliada. Como eu disse para vocês, esse é o terceiro vídeo que a gente está gravando. Gravamos um vídeo com as nossas primeiras impressões. Em seguida, a gente fez uma comparação da Bíblia de Estudo Almeida, a antiga edição, com essa edição ampliada. E a gente mostrou que a edição ampliada possui 30% de conteúdo a mais que a edição anterior, além de ter uma tradução diferente, que a anterior levava o texto Almeida Revista Atualizada, e essa aqui leva o texto Nova Almeida Atualizada. Ela também tem, nas notas de estudo, acréscimos, e ainda a gente tem nela uma diagramação mais moderna. A gente tem também notas exclusivas de Almeida. Eu vou mostrar para vocês, nos mínimos detalhes, o que essa Bíblia possui no review. Bom, ela vem numa caixinha. Olha que caixa, é uma luvinha, né? Mas é uma luvinha em forma de caixa, que aí você pode deixar aí na sua estante. E olha só, não é uma caixinha simples não, tem aqui Bíblia de Estudo Almeida em baixo relevo, né? Hot Stamp dourado, Nova Almeida Atualizada. Aqui a gente tem algumas informações da Bíblia de Estudo Almeida. Como eu disse para vocês, ela tem 30% de notas a mais que a edição anterior. Ela foi lançada no final da década de 90, né? Então aqui a gente tem o tamanho do texto bíblico, tem um QR Code para você conhecer um pouquinho mais. E aqui tem também as redes sociais da Sociedade Bíblica do Brasil, que é a editora que publicou esta Bíblia. Bom, vamos tirar ela aqui da caixinha. E essa aqui é a nossa Bíblia de Estudo Almeida, tá, pessoal? Ela possui um tamanho grande, né? Deixa eu medir aqui com a minha régua. Ela possui 25 centímetros, 25 centímetros e meio de altura, e ela tem aí
17,5 centímetros de largura. A espessura dela dá mais ou menos 4 centímetros, né? É uma Bíblia grande, ela não é tão pesada, tá? A capa é um couro sintético, né? Como vocês percebem, eu achei essa capa muito linda, ela é uma capa costurada também, as letras aqui em dourado, baixo relevo, né? Olha só o detalhe aqui da lombada, 2 fitilhos de marcação de página, é uma Bíblia gostosa, né, de se manusear, até para levar para a igreja, viu, pessoal? Não é uma Bíblia tão pesada, não. O layout da página tem essa pena aqui que representa, né, a pena que o Almeida usou para poder traduzir a Bíblia. E aí muita gente pergunta, por que ela leva a Bíblia de Estudo Almeida? A gente vai mostrar agora para vocês. A encadernação muito boa, como sempre, a SBB sempre preza pela qualidade das suas Bíblias. Essa parte aqui de acabamento, uma folha dourada, muito bonita, é um material diferente, né, que dá sustentação à estrutura e o miolo da Bíblia. O material do papel, aquele papel padrão da SBB, um bom papel, né, papel Bíblia. Aí a gente tem aqui uma primeira folha, segunda folha de rosto, Bíblia de Estudo Almeida, a edição ampliada, Sociedade Bíblica do Brasil, tradução Nova Almeida atualizada. Ficha catalográfica, eu expliquei para vocês nos outros vídeos que os estudos foram traduzidos da Santa Bíblia Reina Valera 1995, edição de estúdio, com acréscimos e também adaptações, tá bom? Porque ela tem conteúdo a mais. Então, é uma Bíblia, os estudos foram retirados dessa Bíblia de estudo, né? Então, ficha catalográfica, essa edição de 2022. Em seguida, a gente tem um sumário, um índice geral, né, dessa Bíblia. É interessante que a gente tem aqui alguns pontos muito importantes, que a gente tem alguns recursos no início, né? E depois a gente entra aqui nos livros, vou mostrar um pouquinho para vocês. Vocês já percebem no índice que não é uma Bíblia preta e branca, ela tem um azul também aqui junto. Aí tem o índice também dos auxílios, ela tem mais de 1.300 páginas, essa Bíblia. Aqui é uma apresentação da Bíblia de Estudo Almeida, que tem uma história sobre a Bíblia de Estudo Almeida, né? Em seguida a gente tem um índice de um recurso novo dessa Bíblia de Estudo, se comparado aí com a versão antiga, né? Ela tem comentários originais de Almeida. Então, olha a quantidade de comentários originais de Almeida que ela possui. Eu vou ler alguns aqui para vocês, mas são muitos comentários mesmo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Bom, depois a gente tem um mapa dos recursos, né? Como usar os recursos desta Bíblia. E a Bíblia de Estudo Almeida conta com uma série de recursos para auxiliar o leitor no estudo das Escrituras Sagradas, tais como introdução a cada livro, mas também aos blocos de livro e aos testamentos. A gente tem um guia rápido dos livros, que é uma novidade também dessa edição. Se você quiser saber o que mudou da Bíblia de Estudo Almeida, edição anterior para essa, eu vou deixar na descrição do vídeo o link, onde a gente faz uma comparação das duas, tá bom? A gente tem também aqui notas de perícope, que é um acréscimo também, uma novidade nessa Bíblia, tá? A gente tem notas de rodapé, e são notas que traz muitas das vezes tradução alternativa, traz explicações no sentido original, significados teológicos, arqueológicos, históricos, culturais, referências a outras passagens, localização em outras notas. São notas mais gerais, tá? Essas notas de rodapé, como eu disse para vocês, os estudos nelas foram traduzidos da Bíblia de Estudo Reina Valera, lá que eu falei no início para vocês, é uma Bíblia em espanhol. Ela também possui, né, referências cruzadas, e ela tem alguns quadros temáticos também, que são organizados de acordo com esses íconezinhos que representam os temas. Eu vou mostrar para vocês como funciona. Além disso, ela tem comentários originais de Almeida, que eu vou mostrar para vocês, né? Essa nova edição da Bíblia de Estudo Almeida apresenta pela primeira vez ao público 108 comentários originais de João Ferreira de Almeida. Então são 108 comentários, tá bom? Tem mapas, e são mapas que possuem também legendas, concordância bíblica, uma concordância temática e um dicionário.
além de uma cronologia bíblica e também um guia sinótico dos evangelhos. São muitos recursos, né? E muita gente falou que essa Bíblia está ultrapassada, né? Se ela não fosse tão boa, gente, não fosse tão assim importante, a SBB não manteria ela no seu catálogo de Bíblias aí, tá desde 1999, né? E ainda a gente ganhou uma edição ampliada, porque é uma Bíblia muito boa mesmo, né? E a SBB continua imprimindo essa Bíblia. Aqui tem um índice dos quadros temáticos. Quais são os temas? A gente tem personagens, aspectos culturais e históricos, povos e impérios, aspectos religiosos e teológicos, ministério de Jesus, termos teológicos relevantes. Esses são os temas. Vocês percebem que são vários quadros. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho de cada um deles. Esses íconezinhos vão representar cada um deles lá no quadro, mas vocês vão encontrar também o título de cada um deles. Tem aqui o índice de mapas, então todos os mapas presentes tanto no Antigo como no Novo Testamento. Tem aqui ilustrações do Antigo e Novo Testamento. São duas, né? A apresentação da Nova Almeida atualizada, que é a NAA. Tem um estudo aqui sobre ela. Em seguida, a gente tem um estudo sobre a Bíblia, um panorama da Bíblia, gente. E isso aqui é muito legal porque traz diversidade de designações, que são os blocos de livros, classificação dos livros, tanto do Antigo como do Novo Testamento, a formação da Bíblia, como foi o processo de formação e o valor religioso da Bíblia. Então, um panorama, né? Em seguida, já entramos aqui no texto bíblico, Antigo Testamento. Tem aqui um mapa, né? Uma introdução ao Antigo Testamento, que vai trabalhar texto e forma, os gêneros literários do Antigo Testamento, autores e tradição. Aí tem aqui o primeiro quadro, olha só, dentro do tema, né? Esse aqui é um quadro temático que a gente viu lá no índice. Aspectos religiosos e teológicos, olha aqui a cruzinha aqui simbolizando. Os livros da Bíblia Hebraica, da Septuaginta e do Antigo Testamento. Então aqui tem cada uma dessas Bíblias e como funciona a organização de cada um deles. Aí continuando aqui a introdução ao Antigo Testamento, a transmissão do texto, geografia e religião. Olha que introdução completa, tem outro mapa, história e cultura. Olha que tanto de informação só como introdução do Antigo Testamento. É um panorama do Antigo Testamento, né? E aí nós entramos no Pentateuco, a introdução ao Pentateuco também, tá? Então, muito legal. E aqui tem a primeira ilustração, Moisés descendo o Monte Sinai, a gente viu lá no índice. Introdução aos livros, ela também possui, todos os livros possuem essa introdução, que trabalha título, divisão do livro, um tema do livro, ou temas do livro, né, específicos, e aí o guia rápido, tá bom? Que é um aspecto novo. Antes na Bíblia do Estudo Almeida tinha um esboço. Esse guia rápido aqui, ele vai trazer aqui subtítulos das passagens, né? Quando a gente chega aqui no texto bíblico, a gente percebe que o texto bíblico é em duas colunas, a gente percebe uma diagramação muito boa, um tamanho de letra muito confortável. Isso aqui é texto bíblico, essa parte azulzinha são referências cruzadas, esse quadro azul são as perícopes de cada capítulo, ou parte de capítulo, é uma explicação geral, ou do capítulo, ou de parte do capítulo que vai ser trabalhado. E depois a gente tem, fora do quadro azul, as notas de rodapé, sempre com uma parte do versículo destacada em negrito, junto com o número do capítulo e o número do versículo, tá bom? Tudo em duas colunas, tá, pessoal? Então, olha só, aqui o texto bíblico em duas colunas, abaixo do texto bíblico, referências cruzadas, abaixo das referências cruzadas, as notas de estudo, que são aquelas famosas notas de rodapé. Diagramação muito boa, espaçamento de página muito bom, tamanho da letra bem confortável, tanto do texto bíblico, as notas de estudo tem uma letra um pouquinho melhor, a diagramação ficou muito bonita, aqui o número da página, nome do livro e número do capítulo, né? Ainda está num lugar aqui de fácil manuseio, né, para achar. E aí, junto ao texto bíblico, vocês encontram esses quadros, que são os quadros temáticos. Por exemplo, aspectos religiosos e teológicos da criação. É trabalhar temas da criação, né? Então, é interessante. Uma outra coisa que se destaca é o azul, a tonalidade azul, que está destacada junto aqui ao texto, né? Tanto no número do capítulo, como também no subtítulo e outros pontos aqui da página, como também nas referências cruzadas e
nesses quadrinhos aqui das perícopes, além dos quadros temáticos, também tem essa cor azul destacada. Olha que quadro grandão, né? Aspectos culturais e históricos, o dilúvio, comparação do relato bíblico com o relato extrabíblico. Olha que quadro bem organizado, né? Então aqui você pode entender tudo isso. E também, como eu disse para vocês, junto ao texto bíblico, a gente tem 108 comentários de Almeida. Esse aqui é o primeiro, está em Gênesis 8, 21, a razão por que todos pecaram. Vamos ler esse comentário? Ó. Todos estão sujeitos ao pecado, pois em Adão todos em si, por si de si mesmos pecaram, e assim são todos por natureza filhos da ira, e como tais estão todos destituídos da glória de Deus. Isso permitiu Deus para assim encerrar a todos em rebelião e credulidade debaixo do pecado, e para de todos ter misericórdia, e assim fosse dada a promessa aos fiéis pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, para que toda boca se cale e todo mundo se sujeite a Deus. Legal, né? Então, comentário de Almeida aqui presente junto ao texto bíblico, tá bom? Então, além disso, vocês também vão encontrar mapas como esse, também com o azul destacado, né? Então é uma Bíblia que tem muito conteúdo, né? Olha a quantidade de notas aqui em Gênesis, né? E aí quando a gente passa um pouquinho mais para frente, vamos chegar aqui em Deuteronômio, ainda assim tem notas em Levítico, né? A gente chega aqui em 1 Samuel também. Então é bem interessante, né? Olha só aqui um mapa, né? Elias e Eliseu, visitada por Elias, visitada por Eliseu, cidades, né? Então tem um destaque aqui, como disse, são mapas que sempre tem uma legenda, né? Então, gente, muito top. Como eu disse para vocês, os blocos de livros possuem introduções. Então, por exemplo, quando a gente chega no final de Esther, a gente tem uma introdução aos livros poéticos e sapienciais, assim como tem dos livros históricos. Livro de Jó, tá vendo? Ó? Introdução, trabalho o livro, prólogo, a mensagem, o autor, né? E o guia rápido. Vamos ler uma notinha aqui de Jó, Jó capítulo 1, versículo de número 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Então tem um comentário, né? Tem primeiro a perícope, né? Os 2 primeiros capítulos de Jó são escritos em prosa. Nesse primeiro trecho, o assunto é o caráter, a família e a posição social de Jó. Então esse quadrinho azul, nas notas de estudo, traz um panorama do capítulo ou da parte do capítulo, né? No caso aqui, ó, é uma perícope do versículo 1 ao versículo 5, porque no versículo 6 a gente tem outro subtítulo. E aí vamos ler um comentário aqui do versículo 1. Uz, não se sabe sua localização exata. Essa região situava-se fora do território de Israel, provavelmente a leste da Palestina e ao norte de Edom. Em Abraão, em Gênesis 22, 1, Uz aparece como o filho de Naor, o irmão de Abraão, Jó. O narrador não situa estas cenas no momento preciso da história, dando-lhes assim um valor mais universal. A experiência de Jó é um drama humano que transcende as fronteiras de Israel. Aí tem aqui o texto vai dizer, né? Esse homem era íntegro e reto, temia a Deus. Jó era fiel no cumprimento de seus deveres religiosos. Ao ressaltar tantas qualidades morais de Jó, o texto está dando a entender que também fora de Israel havia pessoas que conheciam a Deus e agiam retamente. Tá vendo? Então, são notas bem fáceis de entender. Uma Bíblia que não é aquela Bíblia acadêmica, não é aquela Bíblia difícil de entender. Tudo que tem nela é de fácil entendimento, mas que também preza por trazer conteúdo profundo no sentido assim, né? De trazer informações extras, né, daquilo que o texto apresenta, sem ser muito acadêmico, mas também sem ser tão simples nas análises, né? Então vamos passar um pouquinho aqui, vamos chegar no final do Antigo Testamento, a gente vê que ela possui Zacarias, chegamos aqui a Malaquias, e aí encerramos o Antigo Testamento, entramos no período intertestamentário. Ela tem um estudo desse período, tá? Tem aqui um outro quadro temático, o Império Grego Macedônio, Povos e Impérios, que é um outro tema. Então você vai encontrar vários quadros com temas específicos, de acordo com aquilo que foi trabalhado lá no índice. Olha só, mais quadros, e tudo dentro do período intertestamentário, que é um estudo, né, que ela possui. Tem muitos mapas também. Entramos aqui no Novo Testamento, tem introdução ao Novo Testamento, que é uma introdução também bem completinha. Olha só, com muito conteúdo. Introdução aos Evangelhos. E aqui tem a segunda ilustração, Jesus pregando na sinagoga. E essa introdução aos Evangelhos é panorâmica também, que traz
não só sobre os evangelistas, mas também sobre a qualidade e característica de cada evangelho. Entramos aqui em Mateus, autor e propósito, na introdução, características teológicas e literárias. Então as introduções não seguem um padrão, cada uma tem uma característica. Aí entramos no Evangelho de Mateus, olha também um tantão de notas de estudo, né? Vamos ler aqui uma nota de Mateus capítulo 1, versículo 21, o texto bíblico diz, né, que ela dará à luz a um filho, você porá o nome de Jesus. Aí tem a explicação, Jesus, forma grega que corresponde ao hebraico e aramaico Yeshua ou Yehoshua, mesmo nome de Josué, que significa o Senhor salva. Jesus era um nome comum entre os judeus, pelo qual expressava sua fé em Deus como seu salvador. Aqui, porém, o anjo do Senhor, ao dar o nome de Jesus ao filho de Maria, designava a missão especial que ele vinha realizar, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Você porá o nome, né? O anjo diz para Maria fazer isso, por nome de Jesus. E aí tem o versículo 22, né? Um dos temas característicos de Mateus ao apresentar a história de Jesus é o cumprimento da mensagem que Deus havia anunciado por meio dos profetas. Né? Interessante também essa colocação, tá bom? E aí o Novo Testamento também segue padrão. Aqui tem outro comentário de Almeida. Vamos ler esse comentário de Mateus 18. O poder que só Cristo tem. Por essas palavras de Cristo, alguns compreendem que Deus o constituiu aos ministros da igreja, como juízes sobre todos os membros dela. Isto com tão grande poder e autoridade que sem o seu particular juízo e sentença, nenhum deles havendo pecado, pode se reconciliar com Deus e por conseguinte alcançar o perdão dos seus pecados. Na verdade, porém, é falsíssimo dizer que com tais palavras o Senhor constituísse propriamente aos sacerdotes como tal poder, como juiz sobre todos os fiéis. Por tal poder e autoridade propriamente só Cristo tem, porém seus verdadeiros ministros os têm apenas ministerialmente. Legal, né? Então, vamos caminhar aqui, vamos lá para João. Chegamos aqui no Evangelho de João. Então, o Evangelho de João tem aqui a sua introdução. João, autor do quarto Evangelho, manifesta como admirável concisão o propósito que o move a escrevê-lo. Então aqui explica as particularidades, autor. Vamos ler aqui um comentário rapidinho. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus. Primeiro a gente tem a perícope, né? O Evangelho começa com um hino, do capítulo 1, verso 1 ao 18, chamado geralmente de prólogo, com profundo conteúdo teológico. Apresenta Jesus como o verbo que já existia antes da criação do mundo, estava com Deus e era Deus. Esse verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí o comentário, Jesus Cristo é chamado de verbo. Ele também é chamado assim em 1 João 1, Apocalipse 19, 13, fazendo alusão à palavra criadora de Deus de Gênesis 1, versículo 1 ao 26, Salmo 33, 6. A sua palavra redentora também, Salmo 33, 4, Salmo 119, 89. Sua palavra salvadora, Salmo 117, a sabedoria divina, Provérbios 8, 22. No Novo Testamento, o verbo criador e salvador de Deus está presente em Jesus Cristo, tá vendo? E aí cita várias passagens nos comentários. O verbo se torna um ser humano, Jesus Cristo. Em 1 João 1, o verbo da vida é a mensagem redentora a respeito de Jesus Cristo. O termo grego logos também é traduzido por palavra. Interessante, né? Muito legal. Muita gente pergunta para mim se essa Bíblia é calvinista, se é uma Bíblia arminiana, se é uma Bíblia pentecostal, se é uma Bíblia cessacionista. Gente, os autores das notas, eles prezaram por uma neutralidade teológica. Vai apresentar aspectos gerais do texto, né? Igual, por exemplo, o comentário de 1 João 3,16. Deus amou o mundo, aí cita Romanos 8,32, 1 João 4. Todo que nele crê em Cristo quer dizer confiar que ele nos mostra quem é Deus e que ele é o caminho para chegar até o Pai, tá vendo? Então, pelo fato de ser Salvador, Jesus também é o juiz de todos os seres humanos. Então ele vai seguindo numa neutralidade, tá bom? Teológica. Vamos caminhar aqui para o final. Então a gente tem aqui outro comentário de Almeida, aqui em 1 Coríntios, né? Efésios 2 também. Olha só, Efésios tem bastante notas de estudo. O Novo Testamento tem muitas notas, né, de estudo. Vamos ver um comentário aqui de Efésios. Vamos ler mais um comentário, né? Efésios 2:5. Nos deu vida
quando estávamos mortos. A palavra salvos, assim como a palavra herança, pode se referir tanto à participação presente da obra redentora de Deus, por meio de Jesus Cristo, como também à possessão futura e definitiva desse dom. Boa explicação, né? Olha só o comentário de Almeida, Efésios 2:20. Somente Jesus Cristo, nosso fiel Senhor e único Salvador e Redentor, é cabeça, fundamento, sumo sacerdote, supremo, pastor, príncipe dos apóstolos, apoio e consumador da fé, pedra fundamental e esposo da igreja, o qual de modo algum pode errar, e contra quem as portas do inferno não podem prevalecer, a quem todos devemos seguir, obedecer a ele em tudo, nos sujeitar nele, firmemente nos fundar, se é que queremos nos salvar, pois ele tem as chaves do inferno, da morte e de Davi, com as quais só ele abre, ninguém fecha, e só fecha e ninguém abre. Por isso também o apóstolo Paulo conclui que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo nosso Senhor. Que comentário top do Almeida, hein? Poxa, profundidade grande nesse comentário. Bom, aí a gente chega aqui no final. Olha aqui, Apocalipse, né? Cartas às 7 igrejas, né? Esses mapas e também esses quadros estão todos lá no índice. Mas por todo o texto bíblico vocês encontram, né? E aí no final aqui de Apocalipse 22, tem mais um comentário aqui do Almeida, as notas. Temos auxílios. Quais são os auxílios? O primeiro auxílio é um dicionário, que é um dicionário que é da Bíblia Almeida, né? Da tradução Almeida. Então a gente, por exemplo, você está lendo o texto bíblico e você não sabe bem o que é o mar Adriático, né? E aí tem aqui uma referência desse mar, onde está essa palavra, e aí o que é, né? Então sempre no dicionário você vai encontrar a referência bíblica da palavra, e quem é ou o que é, de uma forma bem concisa, tá bom? Depois desse dicionário, a gente tem uma concordância bíblica, que é onde você consegue localizar passagens. Por exemplo, você lembra da palavra, de um versículo que fala sobre abate os orgulhosos, mas você não lembra a passagem. Então por aqui você acha, 2 Samuel 22:28, abate os orgulhosos, né? Você procura aqui sobre abater. Então é muito importante também essa referência, essa concordância bíblica, tá? Depois a gente tem uma concordância temática. O que é a concordância temática? É oferecer uma seleção de termos e temas significativos tanto do Antigo e do Novo Testamento em ordem alfabética, trazendo passagens bíblicas. Por exemplo, Abraão. Então aqui tem sua história no Antigo Testamento, Deus de Abraão, passagens bíblicas, aliança com Abraão. E aí no Novo Testamento, patriarca do povo de Israel, antepassado de Jesus, creu em Deus, a ele Deus fez as promessas, enfim. Então isso aqui dá para você montar uma pregação, um estudo sobre isso, né? Muito importante também essa concordância temática. Depois a gente tem, depois da concordância temática, a gente tem um guia sinótico dos evangelhos. Então aqui você tem uma harmonização das passagens bíblicas dos 4 evangelhos em ordem cronológica, tá? Então isso é muito legal também. Você pode fazer uma leitura cronológica dos evangelhos aqui. Depois tem uma cronologia bíblica, tanto do Antigo como do Novo Testamento, para você tentar estudar também a história de acordo com aquilo que a Bíblia trabalha, a história secular e a história bíblica. E aqui tem uma parte de informação da SBB, que faz um grande trabalho na divulgação da Palavra de Deus. Bíblia de Estudo Almeida, uma Bíblia maravilhosa, é o nosso review de hoje. Essa Bíblia que você pode dar para esse irmão, esse amigo seu. Até mesmo você que não tem uma Bíblia de estudo, quer ter sua primeira Bíblia de estudo, recomendo a Bíblia de Estudo Almeida, que é uma Bíblia que traz aspectos muito importantes para você conhecer ainda mais da Palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês e até um próximo review, se Deus assim permitir.